mercado de carbono, é uma área que vai deslanchar cada vez mais, o mundo precisa disso, e o principal desafio hoje que a gente tem é o Plano Nacional de Conversão de Passagens Degradadas. A gente está falando de uma captação de 120 bilhões de dólares, podem gerar até 500 bilhões de dólares no PIB, a mais no PIB brasileiro. Olá, sou Helene Gritsapes e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Green Talks. Vamos juntos discutir o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, que é uma empresa de soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados, com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Bom, hoje a gente vai falar do mercado de carbono no agro com uma pessoa que é especialista no assunto, um amigo querido, o Eduardo Bastos, que eu chamo carinhosamente de Edu. Bom, vou ler até o currículo dele, porque é um currículo impressionante. O Edu, ele é presidente do conselho do Climate Connection, sócio do fundo de investimentos 10B, professor associado do Combriagro, líder do Comitê de Sustentabilidade da ABAG, que é a Associação Brasileira de Agrobusiness, co-líder do Fórum do Mercado de Carbono da Coalizão Brasileira Floresta, Clima, Agricultura, e ele é também conselheiro da Fiesp e co-chairman do Conselho de Inovação da Cicarbon, da USP. Bom, Edu, é um currículo enorme e é um prazer enorme ter você aqui conosco. Prazer é meu, Nino. Obrigado pelo convite. Ótimo a gente estar aqui juntos de novo. Muito bom. Edu, vamos falar agora do mito que vem de que a produção agrícola, conservação não podem coexistir. Fala um pouco para a gente por que ela existe, por que as pessoas têm essa percepção errada de que o agro não tem a ver com conservação ambiental. Tem tudo a ver. E a verdade é que a população, com o tempo, foi ficando cada vez mais urbana, normal. Né? Na década de 70, a gente começou a ter essa virada de ter mais gente nas cidades do que no campo, e, naturalmente, isso afasta as pessoas daquele dia a dia, né? Do normal para muita gente mais antiga, ou muita gente que ainda mora no interior, de você ver o animal morrer, né? De você matar uma galinha em casa, sim, limpar uma galinha. Então são coisas, hoje em dia a gente nem fala mais galinha, fala frango. Sim. Né? Então isso é interessante, o próprio modelo mental ele vai se ajustando a uma escassez visual da comida, e a comida passa a ser então uma coisa que vem do supermercado, vem da feira e não do campo. Sim. E essa falta de conexão obviamente traz muitas vezes esse olhar distinto. Não está errado, isso é normal, aconteceu em outros países do mundo também, mas definitivamente a gente tem aí esse desafio de reaproximar o mundo agro da cidade, né? Então trazer o Ruris para a Urbis, né? E fazer então essa integração melhor para que as pessoas entendam os desafios que é produzir alimento, fibra, energia, e como fazer isso de maneira cada vez mais sustentável. Sim. Edu, também o que poucos sabem é que o Brasil já é líder e protagonista na economia de baixo carbono. Então conta pra gente um pouco o que já tem feito, que pouca gente sabe, e quais são as próximas tecnologias ainda nesse mercado de baixo carbono. Sim. Sem sombra de dúvida, os dois principais pontos que eu reforço aqui estão ligados à ABC, tecnologia ABC, e ao Plano Nacional de Conversão de Passagens Degradadas. ABC é o que a gente vem fazendo desde 2010. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter um Plano Nacional de Descarbonização da Agricultura, primeiro país do mundo a fazer isso, e ainda hoje um dos poucos no mundo que tem isso baixo a um plano governamental. Tá. Então o Plano ABC é Agricultura Baixo Carbono, é o acrônimo para Agricultura de Baixo Carbono, e ele tem como objetivo, então, ajudar a reduzir emissões na agricultura e aumentar a captura. Né? Então, através de tecnologias como plantio direto, né? Plantar em cima da palha, ao invés de revolver o solo com arado ou grade, que era uma coisa que a gente herdou, né? Da agricultura do norte do mundo.
e, através dessas tecnologias, conseguir, então, uma maior captura ou uma redução. Então, isso, o Brasil hoje é líder, inconteste, né? A gente tem mais de 80% dos campos brasileiros baixa alguma tecnologia. Se a gente comparar hoje com um dos maiores produtores do mundo, que é os Estados Unidos, sim, provavelmente o nosso maior competidor, a gente está falando dos Estados Unidos de alguma coisa em torno de 30%. Então, realmente, é muito discrepante. A gente está na vanguarda, mas, obviamente, não significa que a gente não precisa fazer nada. Sim. Então, tem um desafio. E o principal desafio hoje que a gente tem é o Plano Nacional de Conversão de Passagens Degradados. Um decreto que foi assinado em janeiro de 2024, super recente, e ele tem como objetivo dobrar a área de grãos do país, usando 100% áreas que já foram convertidas e que hoje são pastagens degradadas. Não é abrir fronteiras novas. Não abrir, então é zero desmatamento, independente se é legal ou ilegal, não ter desmatamento, sim, ter captura de carbono e ter produção de alimento com todo o impacto que isso tem. Então, eu olharia com carinho, esse definitivamente aí é o maior plano que a gente tem, pelo menos para os próximos 10 anos. Ótimo. Edu, você falou de mercado de carbono e a gente sabe que o mercado de carbono é um potencial para a renda do agricultor, que é pouco explorado também. E aí você tem uma frase que eu vou até ler aqui, que é ótima. Você diz que a gente ainda tem que avançar muito, mas que a gente precisa de ciência, regulamentação e financiamento para uma transição mais justa e rápida. Explica um pouco o porquê que são importantes esses pilares para que isso mova. Bom, primeiro, sem dinheiro, a gente não vai conseguir fazer na velocidade que isso precisa ser feito. Então, o financiamento, ele tem esse poder de fomentar a mudança. Se eu dou uma taxa de juros menor para quem faz mais certo, sim, né, eu fomento as pessoas que estão ali pensando, pô, será que eu planto um sistema agroflorestal ou eu faço um plantio solteiro, né, uma cultura só? Se naquela cultura ele tem, por exemplo, uma taxa de juros de 10, na outra ele tem de 8, poxa, você fomenta, através de um dinheiro mais barato, essa mudança comportamental. Sim. E para isso também que serve política pública. Né? Então, obviamente não é todo o dinheiro público, isso é importante, né, ter esse que a gente chama de blended finance, né, que é essa mistura, blended de mistura, né, então você tem dinheiro que é público, tem dinheiro que é privado, mas de novo nessa ideia de fomentar a transição. Por que ciência é importante, né, o segundo bloco? Porque o mundo, ele foi feito, as regras do mercado de carbono foram feitas com um olhar temperado, com um olhar de país que neva, de um olhar de país onde as maiores emissões estão em transporte, em indústria. O Brasil é um país distinto, não tem certo ou errado, mas a realidade é que, como o nosso mundo, né, mais da metade das nossas emissões estão ligadas ao desmatamento. 25% está ligado à agricultura e 25% de todo o restante. É mais ou menos exatamente o oposto da maioria dos países do hemisfério norte. Então isso e quando a gente olha esses dados internacionais, a gente esquece que a gente não pode correlacionar, porque são realidades distintas. Exatamente. Então, isso tem um impacto, obviamente, né, em termos de produção. Então, no Brasil, a gente tem, por exemplo, o sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Eu consigo fazer soja, consigo fazer milho, pastagem e pôr boi e consigo colocar uma floresta. Em um outro lugar do mundo, ou pouquíssimos lugares do mundo, você consegue fazer isso. Então, na cabeça de quem está no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, China, poxa, ou você planta, ou você faz pecuária, ou você faz floresta, ou você faz agricultura. A gente consegue fazer os três ao mesmo tempo. Então, claro que isso demanda um olhar diferente de ciência para validar esses protocolos, para que a gente entre no jogo jogando igual. Sim. Né? Porque do contrário, assim, você fala, não, essas daqui são as regras e quem fez a regra não foi a gente. Então, poxa, aí fica mais difícil a gente jogar e muito mais difícil ganhar esse jogo. Sim. Bom, Edu, e você acompanha a Agro há muito tempo e você está sempre antenado nas tendências. Quais são as tecnologias que estão por aí que os produtores têm que estar de olho? Olha, eu olharia com certeza agricultura regenerativa. Isso é um tema hoje cada vez mais importante. E aí dentro de agricultura regenerativa a gente está falando de bioinsumos, de plantio direto, de fixação biológica de nitrogênio, né? Então reduzir nitrogênio químico, colocar
micro-organismos que vão fazer essa captura. Então essa é uma área super importante para a gente ver. Segunda área é mercado de carbono, a gente comentou aqui já. É uma área que vai deslanchar cada vez mais, o mundo precisa disso, países se comprometeram, eu sempre brinco, independente de acreditar ou não, a ciência diz que existe, mas mesmo para quem não acredita, o Brasil assinou um acordo, o Brasil como país acredita, assinou um acordo vinculante na Conferência das Partes e precisa fazer. Sim. Então é uma oportunidade que está dada para o mundo. E o terceiro eu colocaria aqui, digitalização, inteligência artificial, quer dizer, todas essas áreas ligadas a essa fronteira que está vindo para fazer tudo, desde modelos, né, de predição, de safra. Então, poxa, tem El Niño ou Laninha, vai chover mais ou vai chover menos? Isso tem impacto no tipo de cultura, no tipo de manejo, seguro agrícola, levantar dinheiro. Poxa, eu vou plantar uma cultura que não é viável para aquela região. Poxa, você não deveria fazer isso. Sim. Mas se em 10 anos aquela região se transformar de tal maneira que ela vai ser viável, e aí, eu faço ou não faço? Ou eu tento segurar? Essas ferramentas digitais, elas vão ajudar muito a gente, já ajudam hoje, mas a gente está só no começo dessa transformação e particularmente no agro, a gente ainda tem um espaço gigantesco aí para crescer. Bom, a gente já falou de tecnologia, Edu, e aí eu queria saber um pouco, uma pergunta do mercado de carbono no Brasil e no agro, como ele está hoje, em questão de cifras, de comercialização de créditos, e qual é o potencial disso num futuro próximo? Hoje praticamente não existe. Tá. Né? O que a gente tem são pequenos negócios sendo feitos por algumas traders, algumas empresas do setor, grandes empresas de alimentos que têm projetos dentro da sua cadeia de valor, com produtores, por exemplo, café, grandes empresas de café, torrefadoras, fazendo projetos com produtores na base, e aí pagando um extra ou na saca, a maioria está fazendo ainda por produto, não pagando carbono direto, mas hoje você já tem cooperativas grandes movimentando, onde o produtor está recebendo de 20% até 50% a mais no valor da saca por causa dessa agenda de carbono, chamada até agora muito mais de agricultura regenerativa até do que só, aqui entre aspas, carbono. O que é interessante é quando a gente olha para o futuro, né? O ICC, a Câmara Internacional de Comércio, soltou um estudo recente, em 23, falando de um potencial próximo a 100 bilhões de dólares no Brasil, onde é muito dinheiro, é mais que o PIB de muitos estados do país. Então, é importante, e aí a gente tem um potencial aí dentro de agricultura, floresta, quando a gente fala agricultura, é lato sensu, né, inclui pecuária e floresta, obviamente, mas de pelo menos 30, 40 dentro desses 100. Então, tem uma oportunidade incrível, só de mercado, mas se a gente olhar o que o mercado de carbono pode trazer, no plano nacional, por exemplo, de conversão de pastagens degradadas, a gente está falando de uma captação de 120 bilhões de dólares para investir, para recuperar essas áreas e que podem gerar até 500 bilhões de dólares no PIB, a mais no PIB brasileiro. Então essa é a beleza do mercado de carbono. Ele, na verdade, ele é uma alavanca, uma mola propulsora para uma série de outros benefícios que virão anexos a essa agenda de carbono, e são nesses benefícios que estão os grandes ganhos do país. Não, e a gente fala de quebra de safra, a gente está falando com isso, você tem um outro potencial de ganho, inclusive de posicionamento mundial da agricultura brasileira. É isso. E é interessante quando a gente fala, né, muitas vezes as pessoas têm uma ideia carbono como alguma coisa etérea. E carbono no solo, em última instância, gente, é o humus, né? É aquele humus que às vezes as pessoas compram humus de minhoca lá para jogar, mal comparando. É isso, é criar matéria orgânica no solo. Essa matéria orgânica é carbono, né? Em grande parte é carbono puro. E aquela matéria orgânica, além do carbono, ela absorve água. Qualquer um aqui que já jogou, né, ou esterco ou matéria orgânica, humus, no seu jardim, né? Por que você joga no jardim? Na hortinha de casa. Na hortinha de casa. Porque ela vai aumentar a retenção de nutriente, vai aumentar a retenção de água, isso aumenta a resistência das plantas a uma seca, né? Um solo que tem mais matéria orgânica, ele aguenta mais períodos de seca.
E isso, obviamente, tem um impacto, de novo, no enfrentamento da crise climática, no aumento de produtividade. No final do dia, a gente está falando de dinheiro no bolso. Sim. Bom, poderia ficar horas aqui falando com você, Edu. Um prazer ter você aqui conosco. Sempre bom te encontrar e aprender muito com você, Carbono. E quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco. Quero que continuem acompanhando a gente. Como vocês veem, em cada episódio a gente aprende juntos. Eu aprendo muito com meus entrevistados. Espero que vocês aprendam com a gente também. Sigam a gente nas redes sociais da Neo Mundo e da Green4T. Curtam, compartilhem e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigado.